Olá, gente linda. Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 11 de novembro e o texto diz: exercite sua fé. No livro de Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6, diz assim, vamos abrir aqui na Bíblia, que vai ficar melhor. Abre sua Bíblia comigo, no Lucas 17, tá? 5 e 6, que diz assim, ó. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te para o mar, e ela vos obedecerá. E aí, para complementar, antes de ler o texto do livro, eu quero ler mais um trecho com vocês, que está no livro de Romanos, capítulo 12, tá? Vamos ler aqui, vamos ler do 1 ao 8, que eu acho muito interessante aqui, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui fala sobre os dons espirituais, o restante. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também vós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Então aqui está ensinando que a gente possa cumprir, né? Todos, usar os dons espirituais que Deus nos emprestou, né? De uma forma que nós tenhamos, com a proporção da fé que Deus nos deu, né? Então quem tem dom de profecia, né? Vai servir a Deus com profecia e com o dom que Deus deu, né? A gente tem que servir a Ele, certo? Então vamos para o texto do livro e depois a gente volta aqui para a Bíblia para a gente poder aprender mais de Deus, amém? O autor nos diz assim, sobre esse texto, né? O texto de Lucas 17, 5 e 6, diz assim, ó. Um dos principais combustíveis que nos move em direção aos propósitos de Deus é a fé. Nessa passagem, Jesus demonstra o valor dos pequenos começos, pois o grão de mostarda é muito pequeno, porém gera uma grande e linda árvore. A fé, assim como o corpo humano, pode e deve ser exercitada. À medida que isso acontece, ela cresce e torna-se mais forte e preparada para levá-lo além. Assim, quando passamos por situações que provam a nossa fé, definitivamente saímos mais confiantes e preparados. Ainda que tudo à sua volta pareça dizer não e as circunstâncias tentem jogá-lo para baixo, saiba que essa é uma grande oportunidade para confiar e entregar tudo a Deus. Permanecer firme quando o caminho é calmo e tranquilo realmente não é difícil. Contudo, quando chegam as tempestades, é que podemos verdadeiramente exercitar nossa fé, para que ela cresça e nos leve a alçar voos ainda maiores em Deus. Até o dia em que conheci Jesus, eu vivia totalmente sem perspectivas. Para mim era quase impossível viver uma vida, né? Ver uma vida próspera na minha frente, pelo problema que meu pai tinha com o álcool. Entretanto, ao conhecer Jesus, passei a visualizar uma nova vida por meio da fé que passou a habitar no meu coração. Saiba que por meio da fé você tem o acesso ao sobrenatural. O impossível passa a ser apenas uma questão de ponto de vista. Viver pela fé o tira do confortável, porém permite que você alcance um novo nível de realizações e sonhos em Deus, fazendo viver as verdades dos céus e da terra. As verdades dos céus, né, aqui na terra. E a sua jornada passa a ter sentido, esperança e propósito. A frase do autor: a fé é como uma semente. Quando plantada, faz brotar o extraordinário. O devocional 316, a leitura bíblica é Salmos 135 e a palavra-chave é fé. Que possamos ter fé, né, para confiar nas promessas de Deus, na palavra de Deus. E aqui eu vou abrir a Bíblia novamente,
aqui no livro de Romanos, capítulo 12, diz, né, que nós possamos transformar a nossa mente, que a gente não se conforme com este século que a gente está vivendo agora, porque muitas coisas que existem no mundo não é para nós, né? Nós somos filhos de Deus, temos que viver conforme a vontade de Deus, né? Então que nós possamos nos transformar pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui, que possamos, pela graça de Deus, né, pela graça de Deus que nos foi dada, que a gente possa viver pela fé que Deus nos deu. Deus repartiu a cada um de nós a mesma medida de fé. Só que tem pessoas que usam a fé e tem pessoas que não usam a fé. Por isso que parece que uns têm mais fé que o outro, mas não é. Todos os filhos de Deus têm a mesma medida de fé. Só que alguns de nós usam e outros não, né? Então, se a gente usar a fé, aí o que o apóstolo Paulo fala aqui, olha, porque assim como nós temos, o corpo tem muitos membros, e nós somos membros do corpo de Cristo. Então, cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo, certo? Então, Deus, ele dá diferentes dons para cada um. Para um, Deus dá o dom de profecia, segundo a proporção da fé. Para outros, Deus dá o dom de ministério. Então, a gente tem que se dedicar ao ministério que Deus nos deu. Para outros, Deus dá o dom de ensino. Então, a gente tem que se esmerar em fazer o melhor ensino possível da palavra de Deus. Para outros, Deus dá o dom de exortar as pessoas, alertar as pessoas do que Deus manda, né? Elas alertarem. Então, que elas possam fazer isso com dedicação. Para outros, Deus dá o dom de contribuir para a obra, de ser pilares da obra, pilares financeiros da obra de Deus, para contribuir com liberalidade. E Deus dá a outros o dom de presidir, né? Ser o dirigente, ser o presidente, ser o pastor, ser a pessoa que comanda ali a obra de Deus, né? Que pode exercer com diligência e misericórdia e com alegria. Então, assim, e cada um, Deus vai dar esse dom. E Deus dá o dom, né, de misericórdia para alguns também. Pessoas para terem misericórdias do próximo. Então, é para exercer com alegria. Então, cada dom que Deus nos der, a gente tem que exercer com alegria e com a medida de fé que Deus nos deu. Deus deu a cada um medida de fé. Então, a fé é para a gente alcançar as promessas de Deus. E a fé é para a gente cumprir também o propósito que Deus colocou aqui para cada um de nós cumprirmos. Então, não vamos poder usar a fé só para receber. A gente tem que usar a fé também para doar, também para dar, para cumprir o propósito de Deus na vida de outras pessoas. Amém? Então, que nós possamos entender essa palavra, que possamos obedecer a palavra do nosso Deus, obedecer ao Senhor, porque Deus tem milagres, prodígios e maravilhas para manifestar na vida de cada um que crê. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, seus sonhos e projetos, ajudar você a cumprir o propósito dele aqui nessa terra. E na minha vida a mesma coisa, eu recebo a mesma coisa também, em nome de Jesus, porque Ele é o nosso Deus, Ele cuida de nós, e nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor.